Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que você pode estar utilizando aí o CSS, tá? Uma explicação básica, certo? Que às vezes você lê na documentação, você lê em algum local, mas não fica tão claro. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como é que faz um uso simples, né, do CSS aí com classes e IDs, né, que é o principal contexto de uso que você vai ter, né? Geralmente você vai ter vários componentes que a gente utiliza a classe, né, para definir vários componentes com o mesmo estilo e para definir um único item, uma única tag ali do HTML, que é uma div, né, mais diferente, e unicamente ela você pode estar usando o ID, certo? É mais comum você estar utilizando a classe aí em projetos reais, mas é importante você saber o ID, né? Se você souber como manipular ele, né, pelo CSS, é interessante, né? Porque se um dia precisa, nem todos os projetos são iguais. E vamos lá. Bom, aqui basicamente a gente já tem uma tag homeworks, né? E aqui eu não adicionei nenhuma classe, nenhum ID, certo? Vou adicionar aqui class, colocar home e o ID igual a home. Aqui, o que é interessante para vocês? Aqui você tem dois componentes, duas propriedades, né, da tag e eu coloquei o mesmo nome. É interessante? Funciona? Funciona, mas não é interessante. Por quê? Porque sempre que eu for lá no meu CSS, eu vou ter dois homes, né? De que forma? O ponto home, que é utilizado para classe, certo? Quando você for mexer com CSS, esse vídeo aqui não é para explicar como é que você faz para ativar ele, né? Talvez eu publique outro vídeo aí como é que faz para linkar o CSS, né? A maioria dos frameworks aí é automático, tá? Eu posso ensinar aí no Angular e também no React e puro também, até no Vue eu consigo ensinar. Então a gente pode fazer até é, um vídeo sobre esses três, mais o do padrão, né, sem framework. Mas aqui basicamente é para explicar como funciona. Então já é para você que já sabe, tá? Então para não mudar o foco do vídeo, eu não vou explicar como é que faz esse link do CSS aí com o front-end. Aqui o ponto home, sempre que você coloca o ponto, ele indica a classe, né? Então o teu HTML ele vai procurar alguma, né, como já está linkado aqui no meu CSS, esse HTML, certo? Ele está linkado aqui nesse arquivo, né, mas não vou explicar. Ele vai procurar por alguma classe, né, no meu CSS que tenha o nome home, mas ele tem que começar com ponto exclusivamente. Então, vamos lá. O próximo é o hashtag home. Esse já é utilizado para os IDs, certo? Então, tudo que você colocar aqui, ele vai colocar para tudo que tem esse ID, certo? Que é o hashtag home. E só um componente por padrão e também por melhores práticas de desenvolvimento, ele vai aplicar só naquilo, né? Então, quando você coloca hashtag home, você está objetificando que você quer aplicar um CSS voltado a uma única coisa, certo? E quando você fala de classe, né, o ponto, você quer aplicar o CSS de forma que abranja todos as tags que contenham a classe, né? Quando você invoca o nome classe, você lembra algo de grupo, né? Remete a grupo, a quantidade maior. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu colocar vários homes, né, com o mesmo ID, isso aqui não existe, né? Você não coloca uma tag, seja ela um div, um parágrafo, né, como a gente tem aqui três parágrafos, você não coloca três parágrafos com o mesmo ID. Então a gente já vai tirar aqui, certo? Eu não vou nem demonstrar para vocês porque não é uma boa prática, tá? Então você não coloca vários IDs com vários tags com o mesmo ID. Então o que vai acontecer aqui? Tudo que eu colocar em Opa, deixa eu voltar aqui. Tudo que eu colocar em ponto .home, que é referente à classe, né? Sempre que for ponto é classe e sempre for hashtag é ID,
ele vai ser aplicado em todos que tem a classe, né, home, que pertencem ao grupo home, né? Então vamos lá. Color. Vou botar essa cor aqui. Opa. Essa aqui que dá pra ver melhor. Depois que eu coloco aqui, né, vamos ver como é que fica lá no front-end. Todos pegam, né, a cor que eu coloquei lá no meu CSS, tá? Mas e se eu colocar no ID, o que vai acontecer? Né, o que vocês já devem estar pensando aí. Vamos colocar aqui margin left 12 px. Tá. O que acontece aqui? Vocês podem observar um deslocamento aqui, né, mais para direita do que os outros. Ou seja, tudo que eu aplicar no ID só vai ser aplicado àquele componente, aquela tag, certo? Então é importante você ter essa diferenciação. No teu front-end, geralmente você vai querer manipular isso aqui pelo JavaScript, né? Como é que se faz isso, geralmente, tá? Vou até abrir um arquivo JavaScript, porque às vezes você vai ter um pouco de dificuldade para selecionar o seu componente de fato, né, para estar aplicando o CSS, e fica um pouco difícil de você fazer isso aqui pelo CSS, certo? Então você pode estar fazendo pelo próprio JavaScript. Como é que isso funciona? Basicamente eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Você vai simplesmente dar um inspecionar, certo? Botão direito na tela, inspecionar. Você vai clicar nessa setinha aqui, que fica mais ao topo, e vai até o teu componente, tá? Quando você clicar no teu componente, toda vez que você passar o mouse aqui, ele vai aparecer a div, né, que você selecionou. No caso, o terceiro homeworks daqui. Você vai clicar com o botão direito, vai clicar em copy, tá? E você vai copiar o copy de SPF, tá? Esse copy de SPF, ele te possibilita acessar o componente, né? Então aqui dentro você consegue manipular todo o CSS dele. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? Uma forma diferente de setar as propriedades. Porque às vezes você consegue ali tranquilamente, em uma aplicação mais simples, localizar o ID dele, localizar a classe, certo? Mas às vezes você não consegue, sabe? Não tem esse acesso. Então, você pode estar dando esse inspecionar aqui e pegando, né? E setando o ponto style ou ponto .css, tá? Depois a gente faz um vídeo manipulando direitinho, mas eu queria mostrar para vocês toda essa questão aqui, ó, de seleção, certo? Isso aqui é bem importante, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, foi para ensinar para vocês a diferença entre pegar pelo ID e pegar pela classe, né? Tudo que você aplicar ali na classe vai ser refletido em todas as tags HTML que tem aquela classe. O ID, ele unicamente vai ser aplicado em uma tag só, né? A tag que porta o ID. Então eu não cheguei a demonstrar para vocês as três formas, as três tags com o mesmo ID, porque não é algo usual, né? Então não tem porque eu estar explicando de uma forma errada. E quando você tiver dificuldade para estar pegando esse ID ou essa classe, sabe? Você pode estar fazendo essa seleção aqui, certo? Que é basicamente ele te ajuda a montar o que você vai precisar usar, certo? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui quebra um galho bacana para vocês. Quando vocês não conseguirem manipular pelo CSS, pelo ID, pela classe, você pode estar vindo aqui dando inspecionar e setando, né, a sua classe pelo JavaScript, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, certo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tamo junto e valeu!